Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Espero que bem. Mês de outubro e a nossa 10ª live. Para quem é nova na página, a gente tem feito uma live por mês com uma palavra da parte de Deus para abençoar o nosso mês. Hoje já é 7, né, de outubro, mas a nossa live está de pé. E hoje a gente tem também uma convidada. E desde já, né, eu quero agradecer a vocês que estão por aqui, porque não teria sentido fazer uma live sem a presença de vocês. Mas graças a Deus que tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos. E eu já quero estar convidando. Glória a Deus. Vamos ver convite. Glória a Jesus. Esperando receber o convite. Esse também é um mês, né, onde é comemorado a campanha de prevenção ao câncer de mama no Outubro Rosa. E nós, meninas, mulheres, precisamos ter esse cuidado, essa atenção, né? Cuidar de nós mesmas. Glória a Deus. Estou esperando a pessoa aceitar o convite. Aleluia. Última filha. Eu já estava aflita já, desde que eu estava te enviando um convite. Só apareceu A agora. paz do Senhor. Eu já tinha enviado umas 3 vezes. Deixa eu te apresentar. Seja bem-vindo ao Menina Feliz. Para quem não conhece, e certamente muita gente, essa é Ruth e ela vai estar responsável por nos trazer a palavra de hoje, né? Eu sou pouco de falar e já passo logo a oportunidade para você. Pronto. A imagem tá boa aí? Sim, para mim sim. Porque aqui tá cortando um pouquinho a sua imagem. Tá como se estivesse travando. Mas pode ficar à vontade que eu estou conseguindo te ver, normalmente. Certo. Pronto. Boa noite, Pai Senhor a todos e a todas. Tô nervosa. E calma. É, é difícil participar de live, assim, eu não sou muito de participar. Mas eu aceitei de bom grado. Vou estar fazendo da palavra. Eu serei breve. Foi me dado um tema no livro de Lucas, Lucas capítulo 1, versículos 78 e 79. É um texto que eu nunca ministrei, mas vamos fazer assim conforme o Senhor me direcionar. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus,
com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É um texto que tem por título o Cântico de Zacarias. Quem foi Zacarias? Zacarias foi um sacerdote do Senhor. Ele era um homem justo, íntegro diante de Deus, tanto ele quanto Isabel, sua esposa. Só que eles já eram avançados em idade e não tinha filhos. Não havia mais esperança de Isabel gerar. A sua idade já tinha chegado e, por certo, eu não sei dizer, mas é bem capaz de já ter pecado o costume das mulheres. Quando se fala em esterilidade, nós lembramos também de Sara. Sara, ela era estéril, a idade tinha chegado, mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que da sua descendência ele faria uma grande nação. Sara, ela achou que era impossível a promessa se cumprir através dela. Então, ela colocou a sua serva Agar para se deitar com seu esposo Abrão. Mas Deus falou que não seria Ismael. Deus disse que daria um filho a Abraão e seria da sua esposa Sara. E Deus, no tempo certo, ele cumpriu. Deus, ele nos faz promessas que aos nossos olhos é impossível. Nós olhamos e dizemos, não tem como. Então, Zacarias, sacerdote do Senhor, caiu por sorte naquele dia ele estar no templo, ministrando diante do Senhor. E um anjo do Senhor apareceu até Zacarias para lhe dizer que havia chegado o tempo que Deus tinha ouvido as suas orações. Quantas orações Zacarias fez e colocou diante do altar do Senhor. E, enfim, chegou o cumprimento, a resposta das orações. Mas Zacarias, ele não acreditou. Ele disse, como é que isso vai acontecer? Ele não via a possibilidade disso acontecer. Aos seus olhos era impossível. Ele disse, eu já sou avançada idade, a minha esposa também é. Como é que vai acontecer? Quantas das vezes nós temos dito isso, Deus, como é que vai acontecer? Nós começamos a olhar as nossas circunstâncias, nós começamos a olhar as nossas impossibilidades e nosso olhar humano ilimitado não consegue contemplar a grandeza de Deus. Nós só conseguimos contemplar as dificuldades. Eu compreendo Zacarias. Zacarias, ele representa muitos de nós. Mas o anjo falou assim, você vai ficar mudo. Ele ficou mudo até o cumprimento da promessa, porque ele duvidou. Tem coisas que Deus até permite nas nossas vidas para poder a gente parar de ser incrédulo e começar a crer mais em Deus. Nós temos a tendência de querer limitar o poder de Deus. A gente acha que Deus ele pode curar alguém de uma dor de cabeça. Mas quando é um câncer, nós achamos isso é impossível demais. O Deus que cura você de uma dor de cabeça é o mesmo Deus que pode curar de um câncer. Nós estamos no Outubro Rosa, como falado. Quantas mulheres que já tiveram câncer de mama estavam até mesmo condenadas, já desenganadas pelo médico, e Deus curou. Porque Deus é o Deus das impossibilidades. Não tem limite para o nosso. E o que acontece? Zacarias ficou mudo. E o povo do lado de fora estavam tudo atemorizado. Zacarias estava demorando. Sabemos que os sacerdotes, quando entravam para ministrar, o sumo sacerdote principalmente, tinha que ficar um cordinho amarrado, porque se ele demorasse muito, poderia ter a possibilidade de ele estar morto. E teria que puxar e tirar ele de dentro do templo. O povo estava puxado. Eles se maravilharam por ele ter demorado tanto. Era para ser uma coisa rápida. Ele achou que aquele dia seria apenas mais um dia, mas não era. Havia um propósito de Deus. Deus havia marcado aquele dia para mudar a história de Zacarias. Quando vai ser, eu não sei. Mas Deus ele já determinou um tempo para mudar a nossa história. Deus já determinou um tempo para responder as nossas orações. Eclesiastes 3. Para tudo há um tempo determinado. É um tempo que é determinado por Deus. Nós fazemos parte da geração Fast. Nós queremos tudo rápido, nós queremos tudo para agora. Mas o tempo de Deus é necessário para nos moldar, para nos preparar. Tempo de espera é tempo de preparo.
É na espera que Deus aperfeiçoa a sua vida. É na espera que Deus ele vai te moldar para você viver o propósito que ele tem para você. Se chegar antes do tempo, nós não vamos ter estrutura para administrar aquilo que Deus ele tem para fazer. Era necessário um tempo certo para Zacarias e Isabel trazer ao mundo uma criança. Porque essa criança não seria uma criança qualquer. Quantas pessoas da geração de Zacarias tiveram filhos? Mas quantos desses filhos prepararam o caminho para o Messias? Nenhum. Havia um propósito no tempo de espera de Zacarias e de Isabel. Era o tempo de Deus. Deus, ele já Aleluia. havia prometido através do profeta Isaías. Isaías falou: voz que clama no deserto, prepara o caminho do Salvador. Zacarias teria um filho que seria a voz do que clama no deserto. Zacarias e Isabel tiveram um filho que foi como o Elias, aquele que estava preparando o caminho, exortando o povo ao arrependimento. Havia um propósito mais. Amém. Talvez Isabel, ela simplesmente olhava para uma criança e desejava ter também. Ela só queria um filho. Mas Deus falou: eu quero te dar mais do que um filho. Eu quero te dar um propósito. Muitas das vezes nós Aleluia. estamos orando ao Senhor e pedindo tão pouco. E Deus fala: o meu propósito é tão maior do que os teus olhos podem ver. O meu propósito é tão maior do que a sua mente limitada pode imaginar. Deus está Aleluia. dizendo: vale a pena continuar orando. É muito forte quando o anjo chega para Zacarias e fala: as suas orações foram ouvidas. Imagine quantas orações nós temos feito no local, no lugar secreto. Nós temos chorado diante do Senhor. E há momentos que parece que Deus se cala, que Deus está em silêncio, que Deus ele não está escutando. Deus está escutando, mas no tempo certo haverá resposta. Não há Amém. oração que fique sem resposta. A resposta pode ser sim, não ou espere, mas a resposta do Senhor. Então nós devemos respeitar o tempo do Senhor. Nós devemos entender que ele não falha. Nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E quando você está Glória a Deus. esperando, Deus está trabalhando ao seu favor. Isso é tremendo, isso é muito forte. Outra Glória a coisa, Deus. onde falou, muitos iriam se alegrar com aquela vitória. Muitos iriam reconhecer Deus naquela ação. Eu me lembro novamente de Sara. Quando o Senhor falou que Sara teria um filho, ela riu. Ela não tem como isso acontecer. A idade chegou, é impossível. Mas Deus falou no tempo determinado, você vai ter um filho, você vai segurar. E muitos vão se alegrar. E quando Isaac nasceu, Sara se alegrou e falou que todos quanto viram se alegraram com ela. Terminando o tempo de serviço de Zacarias, ele voltou. Ele voltou para sua casa, conheceu a sua esposa, se deitou com ela e Isabel concebeu. E a Bíblia nos fala que ela Glória a ocultou Deus. por 5 meses. Ela não saiu espalhando e a vitória chegou. Ela ocultou porque novamente haveria um tempo. Ela disse assim: ó, eu quero Glória a esperar Deus. um pouco. Porque quando começar a aparecer os sinais, quando a barriga começou a crescer, já era um sinal que o milagre já estava ali dentro dela e todos já poderiam contemplar. 5 meses. Glória a Deus. Isabel teve que ter paciência. É necessário nós aprendermos que até para contar as bênçãos você tem que ter um tempo determinado. Tem muita gente que Aleluia. se precipita. Deus começou a agir, mas ele ainda não concluiu, não completou e você já quer sair falando. É necessário nós sabermos que há o tempo de falar e o tempo de estar calado. Novamente, Deus está falando sobre o tempo. Isabel se ocultou. Deus está dizendo: feche a boca, se oculte, espere. No tempo certo, você vai poder falar. Às vezes, nós perdemos o nosso Glória a tempo Jesus. porque nós falamos demais. Existem pessoas que estão ao nosso redor que ela vai começar a lançar palavras contrárias.
Elas não vão acreditar que aquilo realmente está acontecendo. Se Isabel contasse logo, por alguém não estar vendo a barriga crescer, vai dizer coisa da sua cabeça. É verme. É demais. Porque era impossível aos olhos daquele povo Isabel gerar. Já estava avançada em idade. Mas Glória a Deus, Deus. que é fiel, no tempo certo, depois de 5 meses, Isabel contou e todos pôde contemplar o agir de Deus. O Porque milagre foi visto. o Deus que prometeu, ele é fiel para fazer infinitamente mais Glória a Deus. do que Glória a pedimos Jesus. ou pensamos. Isabel concebeu. Amém. Isabel, ela teve a criança, eu vou estar resumindo. E aqui, quando o menino foi apresentado no 8º dia, que era o costume dos judeus, Zacarias louvou ao Senhor. Ele glorificou ao Senhor. E no versículo 78, ele está dizendo: pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que do Oriente, do alto, nos visitou. Está falando que Deus dos seus altos céus, por sua misericórdia, visitou o seu povo. É um contraste com Isaías Amém. 61. Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vem brilhando sobre ti. Havia uma profecia sobre Sião, havia uma profecia sobre o povo de Deus. O sol da justiça estava raiando. Deus, ele trouxe Aleluia. João Batista para poder preparar o caminho de quem? Do Salvador. O Salvador, o Messias, que é o sol da justiça. Aquele que trouxe luz para aquele que estava em trevas. É muito profundo. Pense a Glória a missão Deus. e o peso da responsabilidade que estava sobre João Batista. João Batista, desde o ventre, ele já sentiu a presença do Espírito Santo. Quando Maria foi visitar sua prima Isabel, e Maria saudou Isabel, João Batista no ventre já saltou de alegria, saltou de prazer, porque reconhecia que no ventre de Maria estava o Messias. O primeiro encontro de João Amém. Batista com o Messias, com Jesus, não foi no deserto. Não foi quando ele foi batizar Jesus no Jordão. Foi quando ele ainda estava no ventre. E ele foi testificado pelo Espírito Santo que ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Aleluia. Zacarias e Isabel teve a responsabilidade de criar aquele menino. Aquele menino que teve que ser separado. Aquele menino que teve que ser criado conforme a vontade e o propósito de Deus. E no tempo certo, ele cumpriu com a sua missão. Zacarias pode dizer que valeu a pena cada oração. Valeu a pena ter colocado tudo no altar do Senhor. Valeu a pena cada renúncia, valeu a pena suportar cada palavra de afronta. Porque no nosso tempo de espera, nós ouvimos muitas palavras. Palavras que nos dizem que não vai dar certo. Palavras que nos dizem que nós não somos iguais aos outros. Há algo de errado com você. Por que todo mundo consegue e você não consegue? E nós temos momentos que nós não sabemos nem mais o que dizer. É a hora de se calar e deixar que Deus fale por você. Porque Deus, Glória a quando Deus. ele mostrou com evidências que Zacarias e Isabel, ele não estava debaixo de maldição alguma. Porque tem pessoas que, por não ver você alcançar aquilo que você quer, acha isso é maldição, tem que ser quebrada essa maldição. Não é maldição, é apenas propósito. Você está passando por um Glória a processo Deus. aperfeiçoado. E depois do processo, vem a vitória. Porque quando Deus te faz uma Glória a promessa, Deus. é necessário o processo. Porque entre a promessa e o cumprimento existe o processo. Processo doloroso, que te faz chorar, que te faz gemer, que te faz querer retroceder. Mas aquele que colocou a mão no arado não deve olhar para trás. Deve seguir em frente, crendo que Deus ele é fiel. E ele vai cumprir. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós glorificamos ao nosso Deus. O Deus que chega na hora certa e no tempo certo. Já havia uma profecia, uma não, várias profecias. Messias viria.
E muita gente, quando o Messias veio, não acreditaram. Mas aqueles que creu e ouviu e acreditou que o testemunho de João Batista sobre o Messias era real, pôde ver que Deus, ele é fiel. Ele vela para cumprir com a sua palavra. Que essa Glória palavra a fique Deus. nos nossos corações nessa noite. Que nós venhamos tomar posse e crer que o sol da justiça já raiou sobre as nossas vidas. Que o sol da justiça já raiou sobre os nossos lares. Que o sol da justiça já raiou sobre a nossa família. Onde quer que seja alguém que esteja em trevas, alguém que esteja triste, até mesmo passando por uma depressão, que esse sol da justiça chegue no seu lar, chegue na sua vida. E que você creia que Deus, ele não te abandonou, ele não te esqueceu. Jesus, ele veio para te dar vida e vida em abundância. Essa foi a missão de Cristo. Cristo padeceu em nosso lugar. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si. Ele veio para nos trazer paz, poder iluminar. Quantas pessoas que estão aprisionadas, mas precisam ouvir essa palavra. Eu profetizo vida sobre essa casa, vida sobre você. Creia que Deus, ele tem algo novo para fazer. Algo que vai além desse terreno físico. Deus, ele quer tratar com a sua alma, com a sua vida. Deus, ele quer te preparar para a eternidade com ele. Porque é isso que importa. Como eu falei, Zacarias e Isabel só queriam um filho. E Deus tinha um propósito maior. Deus tem propósito maior na sua vida. Você fez um plano. Provérbios 16, primeiro, do homem são as preparações do coração, mas a resposta vem do Senhor. Deus está dizendo, o meu plano é melhor, o meu plano é maior. Abre mão dos teus planos e comece a aceitar os planos do Senhor. Porque os planos do Senhor são perfeitos. O Senhor também nos fala, bem sei eu os pensamentos que penso acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É pensamento de paz. Nós estamos vivendo uma época que muitas pessoas estão sofrendo com crise de ansiedade. Nós estamos vivendo uma geração tão acelerada, é tanto caos, é tanta notícia má, que o desespero quer dominar. E Deus está falando que a paz dele quer reinar sobre você. A paz de Deus que excede todo entendimento está disponível. Basta você aceitar essa paz. Jesus Cristo é essa paz. Amém. Glória a Deus. Até que ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa esta palavra. Boa é esta palavra. Mas para a gente terminar, Ruth, eu queria te pedir que fizesse uma oração por nós e até mesmo um apelo. Pronto. Nós vamos fazer o apelo primeiro, depois podemos fazer a oração. Amém. Glória a Deus. Então você que ouviu essa palavra, que Deus ele falou ao seu coração, e você quer entregar a sua vida a Cristo, você quer confessar Jesus como seu Salvador, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Você pode dizer, eu creio em Jesus. Você crê, então confesse isso publicamente. Mostre que você não se envergonha dele. E ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer mudar a sua história. Deus, ele quer agir em você. Antes de mudar a sua situação, ele quer mudar você. Ele quer forjar o seu caráter. Ele quer implantar o caráter de Cristo em você. Ele quer salvar a sua vida, salvar a sua alma. Deus, ele enviou Cristo, não foi para os sãos, mas foi para os doentes. Você pode dizer, fisicamente eu estou bem, mas a sua alma, como está? A sua alma necessita de Cristo. A alegria que você tanto quer, você não vai encontrar nas pessoas. Você não vai encontrar no dinheiro. Você não vai encontrar em nada que esta vida pode te oferecer. A alegria que você precisa está em Cristo. E se você quer confessar Jesus como seu Salvador nessa noite, escreva nos comentários, eu aceito Jesus como meu Salvador. Nós estamos orando
pela vida de vocês. Se alguém sentir em seu coração, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Sabemos que é uma guerra espiritual nesse momento. É uma guerra entre a carne e o Espírito. A carne, ela quer se inclinar para as coisas da carne. Mas o Espírito está te convencendo que com Deus é melhor. Vale a pena renunciar. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue as suas vontades, seu eu, seu querer. Vai dizer como Paulo falou. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Eu estou fazendo a oração. Até o final da live, se você sentir, escreva nos comentários, eu aceito Jesus como meu Salvador. Senhor, Deus, Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui, por esta oportunidade, Jesus. Te agradecer pela tua palavra que foi ministrada, pela que alcançar cada coração, cada vida. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor haja, de dentro para fora, que essas vidas venham ser, Deus, convence do pecado, Senhor, convence da necessidade, Senhor, que essas almas têm de ti. Convence, Senhor, que somos todos pecadores, necessitamos, Senhor, do teu perdão. Ó Deus, que haja o verdadeiro arrependimento, aquele arrependimento que terá mudança, Senhor. Ó Deus, que venha nos constranger, Senhor, diante de tamanho amor que o Senhor oferece. Queremos pedir ao Senhor que venha renovar nossa fé, renova nossas forças, Senhor, que haja resposta de oração, nos ajuda a perseverar até o fim. Ó Senhor, queremos te pedir que nos ajude a esperar o teu tempo, nos dá graça enquanto esperamos pela tua vontade, nos dá graça, Senhor, enquanto esperamos pelo cumprimento das tuas promessas. Oramos, Senhor, por esse Instagram, Senhor, medida feliz. Vai abençoando, Senhor, que mais vida tenha cansada. Oramos pela vida da tua filha Raquel, Senhor. Oramos por cada pessoa que tem apoiado essa obra. Permanece no nome de Jesus. Assim está. Amém. Amém. Obrigada, Ruth, por ter aceito o convite, participar da nossa live. Foi uma palavra abençoadora, né? E eu só tenho a agradecer a você e as meninas que se fizeram presente na live também. E a live fica salva, então o apelo que foi feito pode não ter ninguém dito que quer Jesus neste momento, mas a live continua salva, né? E eu creio que o Senhor vai falar aos corações. Né? Como você disse, não é nem por força nem por violência, né? Mas pelo Espírito Santo de Deus. E Ele é quem convence. Verdade. Né? Eu sei que no tempo dele, né, as promessas, como você disse, se cumprem. Desde já, muito obrigada. Nada. Deus abençoe. Amém. Tchau, meninas. Fiquem na paz.